Eu já vou passar então, sem dar descanso, o microfone para a companheira Érica, para dirigir uma saudação a essa nossa plenária, onde nós estamos discutindo as perspectivas da luta contra o golpe de Estado que afastou a presidenta Dilma Rousseff, um ano depois do golpe no Congresso Nacional, e dando continuidade à luta e apoiando a atitude, a iniciativa da presidenta, que está requerendo, junto ao STF, o julgamento da medida liminar para suspender, para anular o impeachment. Companheira Érica, por favor, com a palavra. Eu queria desejar uma boa tarde para cada um e cada um de vocês, saudar os companheiros do Partido da Causa Operária que têm organizado essa atividade, e penso que cada dia que passa nós temos que mergulhar mais na conjuntura do que está acontecendo no país. Eu lembro que Marx dizia que os filósofos já tinham interpretado o mundo e que agora era preciso transformar o mundo. Eu digo que hoje é preciso que nós continuemos transformando o mundo, mas interpretando, porque ele tem uma série de condições, uma série de expressões de luta que são muito contemporâneas, muito dessa etapa, e que nós precisamos, portanto, continuar interpretando para mudar o mundo, como disse Marx, que era tão importante, e Marx, com todas as mudanças que tivemos, ainda está absolutamente atual, quando distingue e fala que existe uma luta de classes em curso, e essa luta de classes pode não ter as mesmas expressões, mas ela é um componente que não pode ser desconsiderado. Nós estamos vencendo, portanto, uma luta de classe com várias expressões que estão dadas no país nesse momento, vivendo inclusive uma ruptura democrática. Nós temos uma ruptura democrática, um regime de exceção, e um regime de exceção que ele não cabe em si mesmo, ele não existe como fim em si mesmo, mas ele é um regime de exceção para que se construa uma política e um programa neste país que não seria aprovado nas urnas, mas um programa nesse país que significa romper qualquer resquício de soberania nacional. Nós estamos vivenciando neste momento um governo que é um governo que tem três aspectos bastante nítidos na sua atuação. Um deles é a entrega do Brasil, ou seja, todos os dias um pedaço do Brasil é entregue para o capital internacional e para o rentismo. O Brasil está sendo entregue por rentismo. Nós temos quase metade do orçamento brasileiro que está sendo destinado ao pagamento dos serviços e os juros da dívida. Portanto, quem acumula capital neste momento são aqueles ligados ao sistema financeiro, uma financiarização da economia, sem gerar nenhum tipo de trabalho, sem gerar emprego, mas apenas acumulando. Então o Brasil está na mão do rentismo, o rentismo daqueles que lucram com os serviços e os juros da dívida e que carregam quase metade do orçamento. A continuar do jeito que está, nós vamos ter em pouco tempo uma dívida que vai corresponder a mais de 100% do produto interno bruto, ou mais de 100% do PIB nacional. É isso que está em curso no Brasil, é isso que está sendo venciado. Um governo que entrega o Brasil, e ao entregar o Brasil está entregando a Petrobras aos pedaços, a preços absolutamente irrisórios. Nós temos a bacia, o Poço de Lapa sendo entregue por o preço de um barril do petróleo equivalente ao preço de uma garrafa de refrigerante. Carcará, o preço de um barril de petróleo equivalente ao preço de uma garrafa de água mineral. Nós tivemos o complexo petroquímico de Sauípe, que foi vendido por 1/3 do valor que ele tinha sido avaliado. Mas não é só isso, eles entregaram as distribuidoras de energia, estão num processo absolutamente avançado de destruição da Infraero, querem estabelecer a possibilidade das empresas estrangeiras terem até 100% das ações da aviação civil aqui no Distrito Federal. A Infraero representa uma instituição que está ligada à soberania do próprio Brasil, e num país continental ela representa a possibilidade de comunicação desse país. É um governo que fala em privatizar o correio, é um governo que tem destruído as empresas públicas de forma absolutamente faceira, porque uma característica do que nós estamos vivenciando hoje é que o fascismo perdeu a modéstia. O fascismo se sente à vontade para andar desnudo
em todos os cantos deste país para assumir as tribunas, assumir os microfones e achar que é muito natural que nós tenhamos neste país uma construção tão nítida de regime de exceção e a entrega desta nação. Nós tivemos parte da Floresta Nacional do Pará sendo entregue para a construção de uma ferrovia privada. Isso foi aprovado na Câmara e todos os dias eles tiram uma lasca do Brasil e entregam para o capital internacional. É isso que nós estamos vencendo. Aliado a isso é a retirada de direitos para pagar as contas do próprio golpe. A retirada de direitos no projeto de reforma trabalhista, no projeto de reforma da Previdência, que destrói a Previdência Social. A Previdência Social é política pública. Política pública, nós não deveríamos admitir a discussão de déficit. Primeiro, porque não existe déficit, que não há déficit na Seguridade Social, da qual a Previdência faz parte. Mas segundo, que não se calcula e não se avalia política pública a partir da condição de ela ser deficitária ou não. Nós não podemos permitir que a saúde seja avaliada se ela é deficitária ou não, se a mobilidade urbana ou sim, ou enfim, as políticas públicas. Previdência é uma política pública. E o terceiro aspecto deste governo é que é um governo que não cabe em si de tanta corrupção e de tanta apropriação do Estado como se lhe pertencesse, como se o Brasil fosse propriedade desses que assumiram o Palácio do Planalto. Um governo extremamente corrupto que estabelece uma lógica que é a lógica do colonialista, mostrando que não fizemos o luto do colonialismo, mas também que é a lógica da escravidão e que é a lógica também da ditadura, ou seja, um governo que reúne os pedaços dos períodos traumáticos da história brasileira. Por isso a importância de nós discutirmos aqui que é preciso que esse governo saia, que é preciso assegurar que a democracia ela seja restabelecida no Brasil com toda a sua radicalidade, ou seja, é preciso radicalizar na própria democracia. Nós defendemos as eleições diretas, mas nós estamos juntos na necessidade de restituir para o povo brasileiro o mandato de Dilma Rousseff, que nunca poderia ter sido cassada. Acho que... Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Ou seja, o fato de estarmos defendendo as eleições diretas ou a volta a Dilma não são antagônicos nesse momento. Nós guardamos uma unidade estratégica e programática com aqueles que estão a favor de retirar essa presidência da República golpista e de estarmos reconstruindo o Brasil e devolvendo o Brasil para o povo brasileiro. Penso, portanto, que este é o momento que nós temos que ter muita unidade programática para que nós possamos enfrentar isso que está sendo construído no Congresso. Eles tiveram uma derrota ontem, não é uma pequena derrota, ainda que isso não impeça a continuidade da reforma trabalhista no Senado, da sua tramitação no Senado. Não é qualquer coisa um governo que tinha um único ativo a ser jogado para o mercado, era o ativo de que dominava o Congresso Nacional. Ontem perderam na Comissão de Ação Social do Senado a proposta da reforma trabalhista, e a proposta da reforma trabalhista ela foi acelerada e ela adquiriu centralidade pela dificuldade que eles têm de aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, o povo brasileiro entendeu o que ela significava, o povo brasileiro está se colocando contrário a esta reforma da Previdência e eles buscaram, para satisfazer e acalmar o dito mercado, parece os sacrifícios da mitologia grega, que o mercado, Deus está nervoso e você vai jogando corpos e direitos para poder aplacar a fúria do Deus mercado, que é como se o mercado ele dominasse as nossas próprias vidas. Aliás, isso foi dito pelo presidente da Câmara, quando ele disse que teria que fazer uma pauta no Congresso Nacional ou na Câmara Federal que fosse uma pauta de acordo com os interesses do mercado. Isso está claro, o Deus mercado
trouxe este termo do mercado, o governo feriu o seu maior ativo para o mercado, que seria um domínio que ele diz que tem no Congresso. Nós não temos ilusões acerca da democracia representativa, que é extremamente precarizada no Brasil. O Congresso não nos representa, mas nós sabemos que o Congresso vai agir de acordo com a mobilização e com a participação da população nas grandes lutas, colocando e mudando o ritmo que eles querem impor ao Brasil, que não é o ritmo do povo brasileiro e não é o ritmo de um país que é filho de Zumbi dos Palmares. É em nome de Zumbi dos Palmares, de Margarida Alves, de tantos brasileiros e brasileiras que ousaram enfrentar o poder na mão de uns poucos, o poder cruel e arrogante da elite brasileira, que é sexista, LGBTfóbica, que é adultocêntrica, que é corrupta. Esta é a elite brasileira que sempre tentou dominar os corpos de trabalhadores, corpos de mulheres, corpos de indígenas, de negros. É em nome desta elite, ou a representação desta elite, que tem que ser combatida pelo povo brasileiro. Por isso eu encerro apenas dizendo: é um momento muito decisivo que o Brasil está vivenciando. É um momento muito decisivo para que nós possamos disputar as hegemonias, disputar as narrativas, e para que nós possamos devolver o Brasil para os brasileiros e brasileiras. Por isso nós estamos aqui para estarmos apoiando todas as iniciativas, inclusive a luta renhida do PCO e de vários movimentos, para que nós possamos ter um Brasil que seja um Brasil mais justo e um Brasil de todos os brasileiros e brasileiras. Essa unidade programática nós temos que desenvolver para que nós possamos, enfim, estar em uma outra realidade, que não seja essa realidade destes que estão querendo pisotear o Brasil e o faziam com sapatos de couro fino, com o golpe que foi estabelecido, e agora, cada dia que passa, esses sapatos de couro fino se transformam em botas, que é o que nós vimos aqui na última manifestação do Ocupa Brasília. São as botas, a força bruta, que é sinônimo do desespero deste governo, que não consegue mais aplacar ou ganhar corações e mentes, e é um governo que se destrói, estará aos frangalhos, e que vai utilizando a força bruta. Por isso, um dos grandes desafios está posto, é que nós temos que democratizar os meios de comunicação. Este país não pode ser o país da Rede Globo, que vai capturando desejos, comportamentos, e vai capturando a forma de nós encararmos a nossa própria realidade. Esse Brasil é o Brasil de Zumbi, de Margarida Alves, de tantos brasileiros e brasileiras que ousaram dizer: pera lá, moço, nos respeite. E por isso nós estamos aqui para dizer: fora Temer, volta Dilma.